Sendo repetitivo, né, eu sempre digo isso, mas saibam que sempre há uma sinceridade enorme nessas palavras, quando eu digo para vocês que eu me sinto privilegiado de compartilhar a palavra de Deus. Eu sempre considerei esse um grande privilégio, e especialmente de fazê-lo aqui nesta igreja, de fazê-lo nessa igreja onde nós temos tanto aqui conosco, quanto pela internet, uma audiência atenta e interessada à palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, louvo ao Senhor pela alegria de me reunir com vocês. Bom ter você aqui, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Louvo ao Senhor pela presença dEle, que é real aqui no nosso meio nessa noite. É real aqui no nosso meio nessa noite. Quero mandar o meu abraço ao pastor Flausilino. Não sei se ele já voltou de Teodoro. Ontem nós falamos, ele estava em Teodoro. Não sei se ele já voltou, mas quero mandar meu abraço ao pastor Flausilino. Obviamente, todas as vezes que nós subimos aqui no púlpito, temos a oportunidade de compartilhar a palavra aqui na Vila Nova, a gente sente um desafio muito grande, né? Sente um desafio muito grande. Se vocês me permitem, aliás, hoje eu vou contar para vocês algumas histórias. Então, eu vou começar com uma, de um irmão nosso de São Paulo, que quando houve uma inundação, a casa dele, na verdade, a água subiu muito o nível da água, e a casa dele foi completamente inundada, ele teve que subir na laje da casa para ser, então, recolhido ali pelos bombeiros, pelo helicóptero da Polícia Militar. E esse irmão ficou feliz da vida com esse resgate, e ele passou, então, a testemunhar, né? Onde ele ia, ele dava o testemunho que ele tinha sido salvo daquela grande chuva. E ele ficou realmente muito feliz e testemunhou por muitos lugares, até que ele faleceu, e quando ele chegou lá no céu, ele chegou e disse: eu vou dar meu testemunho aqui também, tá certo? E chegou no céu, tinha uma lista, né, de pessoas para dar testemunho aquele dia. E ele foi lá e disse para o anjo: coloca meu nome aí que eu também quero dar o testemunho. O anjo disse: olha, tem uma programação, no dia que você for testemunhar, nós te avisamos. Chegou o dia dele testemunhar. No dia que ele ia testemunhar sobre o resgate dele, daquela chuva, o primeiro testemunho da noite era de um homem chamado Noé. Ok? Noé ia testemunhar sobre a salvação de Noé de um dilúvio. E o irmão ia testemunhar que tinha sido salvo de uma chuvinha que inundou a casa dele. E é assim que eu me sinto todas as vezes que eu venho compartilhar a palavra aqui, seja na presença ou na ausência do pastor Flausilino, porque nós, obviamente, estamos numa escola onde nós temos a oportunidade de aprender com grandes homens de Deus, como o pastor Flausilino e como os pastores que aqui estão. Mas, realmente, é uma grande responsabilidade compartilhar a palavra do Senhor em qualquer lugar. Em qualquer lugar, mas especialmente nesta igreja. Eu faço com alegria, me sinto privilegiado, mas faço também com muito temor do Senhor e rogo sempre que os irmãos estejam em oração por nós. Hoje eu quero meditar com vocês sobre um tema que acredito até pelo momento do ano, né? Sempre que chega mais próximo do final do ano, nós sempre começamos a ter um período de reflexão. Nós sempre começamos, especialmente, a fazer um balanço, a fazer uma avaliação de como foi o ano anterior, e a gente começa a fazer um monte de planos, de projetos, de considerações e de, por que não, até algumas promessas para o ano seguinte. Então, à medida que eu sei que muitos de vocês vão pensar nisso, nessa noite eu quero meditar com vocês sobre o tema: qual é a sua missão ou qual é o teu propósito? Porque se você tiver uma missão clara, se você tiver um propósito claro, fica muito fácil de você decidir o que você vai fazer e, especialmente, decidir também o que você não vai fazer. O tempo que nós temos é um tempo curto. A palavra diz que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Então, o tempo é um tempo curto. Nós temos que saber fazer um bom uso do tempo. Quando nós sabemos qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, isso nos motiva a fazer escolhas certas. Isso nos motiva a viver. Isso nos motiva a fazer realmente com intensidade aquilo que fazemos. Eu não sei quantos de vocês são assembleianos de carteirinha, né, como eu, que nasci na Assembleia de Deus, como alguns irmãos que aqui estão, e como o pastor Flausilino. Mas uma coisa que eu observo no pastor Flausilino desde que o conheci é que ele canta os hinos da harpa. Com certeza ele está cantando há mais de 60 anos, ouvindo e cantando, né, desde que nasceu. Ele canta com uma motivação
como se fosse a primeira vez que ele estivesse cantando aquele hino da harpa, que em algumas igrejas evangélicas já foram até tirados do repertório, porque o pessoal considera como um hino antigo. Então eles tiraram do repertório, e o Flauzilino canta com a motivação de quem está cantando pela primeira vez. Por que ele faz isso? Por que ele prega como prega? Por que ele faz como faz? Por que ele vive como vive? Por que ele se empenha como empenha? Por que ele se doa como doa? Porque ele entendeu qual a missão. Ele entendeu qual o propósito de Deus para a vida dele. Há um pastor americano chamado Melvin Maxwell, pai de um escritor muito conhecido, também pastor, chamado John Maxwell, que quando a esposa dele faleceu, ele já tinha 90 anos, e lá nos Estados Unidos, eles, em vez de levar para asilos, eles têm alguns condomínios onde esses velhinhos vão morar, e aí é realmente um condomínio onde cada um tem a sua casa, mas eles têm um espaço de interação, e tem pessoas que vão cuidar deles também ali naquele lugar. E quando a esposa do pastor Melvin morreu, ele, juntamente com os filhos, decidiram que seria melhor que ele se mudasse para um condomínio desse. Estavam construindo na cidade dele um condomínio naquela época, e ele decidiu que ia se mudar para lá. E ele se mudou, e ele foi o primeiro a se mudar, logo que terminaram as obras, ele foi o primeiro a se mudar, e o John, o filho dele, foi visitá-lo, e ele falou assim: filho, eu estou muito feliz de ter vindo para cá. Mas está mesmo, pai? Eu estou, meu filho. Mas por quê, pai? Rapaz, pensa, daqui a pouco vão começar a chegar aqueles velhinhos que vão estar preocupados, se vão se adaptar, se vão se acostumar aqui, se vai dar tudo certo. Eles precisam de encorajamento, eu vou estar aqui para encorajar aqueles velhinhos. Isso ele tinha 92 anos de idade. Eu vou estar aqui para encorajar aqueles velhinhos. E ele fez isso. Quando os velhinhos começaram a chegar, ele estava lá, ele recebia, ele cumprimentava, ele dizia: muito bem-vindo, eu estou aqui para te servir, o que você precisar pode falar comigo. E ele foi fazendo isso. Chegou um ponto que tinha muita gente lá, eles tinham um espaço, um salão de eventos, ele pediu que se podia usar o salão de eventos para fazer um culto, e liberaram. Então ele fazia um culto todos os domingos, de 9 às 10 da manhã. O salão ficou lotado. Ele pediu então para fazer um segundo culto. Ele fazia outro culto domingo, de 11 ao meio-dia. E o salão também ficou lotado para o segundo culto. Ele chamou o John e falou: John, eu acho que eu preciso de fazer um terceiro culto. Aos 92 anos de idade, esse pastor encontrava motivação para encorajar os velhinhos, encontrava motivação para continuar cultuando, para continuar adorando. Sabe por quê? Porque ele entendeu qual o propósito, ele entendeu qual é a missão. A maior parte das pessoas, elas, em algum momento da sua vida, elas fazem questões como: quem me criou, ou de onde eu vim, quem sou eu, qual a minha missão e para onde irei? Eu quero crer que nós não temos dúvidas se nós somos obras da mão do Senhor. Então, nós não temos dúvida de quem nos criou, nós não temos dúvida de onde nós viemos. Eu acho que esse não é um problema. Talvez nós tenhamos as duas dúvidas que se seguem: quem sou eu e qual a minha missão? Eu também quero crer que nós não temos dúvida de para onde nós vamos. Nós somos cidadãos do céu, a Nova Jerusalém nos aguarda. O próprio Jesus já disse: olha, eu estou indo preparar-vos lugar. Então, nós sabemos que viemos do Senhor e nós voltaremos para o Senhor. Então, essas duas questões fundamentais, para nós, elas estão respondidas. A grande questão, as duas grandes questões para nós, que muitas vezes nós também vivenciamos essa dúvida, é: quem sou eu? Uma questão de identidade, e qual a minha missão? Uma questão de propósito, uma questão de significado. O quem sou eu, a palavra também nos ajuda a compreender muito bem quem nós somos em Cristo Jesus. E eu não canso de insistir, especialmente com jovens, com adolescentes, que não se deixem definir simplesmente por aquilo que o mundo quer imputar em vocês. Vá para a palavra de Deus e veja o que a palavra de Deus diz sobre você. Permita que Deus defina quem é você. Reconheça as suas habilidades, os seus potenciais, as suas possibilidades, considerando o que a palavra de Deus diz sobre você. Considerando o que Deus, aleluia, que é o seu Criador, diz sobre você. Eu creio que a resposta para todas essas perguntas, elas são encontradas em Deus, o nosso Criador e Pai amoroso. Por favor, Pedro, eu não vi o slide 1 ainda. Sim, o slide está aqui com todas as questões que nós mencionamos. Muda, por favor, para o slide número 2, Pedro. Enquanto isso, nós vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, e Atos, capítulo 13, versículo 36. Jeremias 29, 11 diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu conheço os planos que tenho para vocês.
sou eu, o Senhor, quem está falando. Atos 13:36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados. Mas antes de adormecer, antes de ser sepultado, ele cumpriu o propósito de Deus em sua geração. Nós sabemos de onde nós viemos e nós sabemos para onde vamos, então nós já sabemos qual é o nosso destino, o propósito. Entender qual o propósito, entender qual a missão, nos ajuda a passar pela jornada da vida com muito maior alegria, com muito maior motivação, com uma perspectiva muito mais ampla. Por quê? Porque quando você vive com propósito, com missão, com significado, você enfrenta dificuldades, você enfrenta problemas, mas você sabe o seu destino, você sabe o que te espera, e você sabe quem é que está do seu lado. Você sabe que você não luta sozinha, você sabe que você não passa sozinho pelos problemas dessa vida. Eu gostaria que, por um instante, vocês considerassem comigo um martelo como esse que está aqui nessa foto. O martelo ele é projetado para bater e remover pregos. É para isso que serve um martelo. Agora, imagina você um martelo que nunca foi usado. Eu, por acaso, trouxe um aqui. Deixa eu pegar aqui um martelo. Imagina você um martelo que nunca foi usado, que ele fica guardado, numa caixa de ferramentas como essa, por exemplo. Talvez você pense, qual o problema? Isso não importa. O martelo não está vivo, ele não tem sentimentos. Bom, a história é minha, na minha história, esse martelo tem alma, tá bom? Tem alma, tem sentimentos, então, por favor, muito cuidado com o meu martelo, senão ele vai ficar traumatizado. Ok? Então, a questão é, imagine que o meu martelo tem consciência. Os dias se passam e ele permanece na caixa de ferramentas. Ele se sente vazio por dentro, mas não sabe exatamente o porquê. Algo está faltando, mas ele não sabe o que é. Até que um dia, alguém puxa o martelo para fora da caixa de ferramentas e usa esse martelo para quebrar alguns pedaços de madeira para fazer uma fogueira. No final do dia, o martelo ele ficou feliz, ficou eufórico, aliás, porque finalmente ele foi usado, finalmente ele saiu da caixa de ferramentas e foi empunhado, e foi usado, mesmo que fosse para bater em madeira. No final do dia, ele pensa um pouquinho, reflete um pouquinho e ainda se sente insatisfeito. Quebrar a madeira foi divertido, mas não foi suficiente. Ainda estava faltando alguma coisa. Nos dias que se seguem, o dono do martelo continua usando o martelo, mas usa ele para desamassar a roda de caminhão, para quebrar pedras, para bater na perna de uma mesa e colocá-la de volta no lugar, e para fazer diversas atividades onde o martelo ainda não se encontra como martelo. E ele continua insatisfeito. O martelo ele está ansioso por mais ação. Ele quer ser usado o tanto quanto possível para derrubar paredes, quebrar pedras, desempenar rodas, seja para o que for, o martelo quer estar em ação. Ele imagina simplesmente que não foi usado o suficiente para ficar satisfeito. O martelo acredita que ser útil para qualquer coisa é a solução para a sua falta de realização. Até que um dia alguém usa, e eu vou usar uma paredinha aqui que eu acho que vai ser mais adequado, e vocês observem, até que um dia alguém pega esse martelo e usa ele para bater pregos. Quando usam esse martelo para bater pregos, acende uma luz na alma desse martelo. Como quem diz, finalmente eu entendi para que eu fui criado, para que eu fui projetado, finalmente eu entendi o propósito para o qual eu existo. Finalmente, o martelo entende que não foi feito para desempenar rodas, não foi feito para quebrar paredes, todas as outras coisas que ele fez, todas as outras coisas que ele realizou, não trouxeram para ele o significado apropriado de quem era o martelo, de qual a missão do martelo, de qual o propósito do martelo. Agora, ele sabe o que a sua alma estava procurando. O martelo ele foi projetado para bater e remover pregos, e, finalmente, ele encontrou o seu propósito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse martelo é como você e eu.
Nós somos criados à imagem de Deus para um relacionamento com Ele. Relacionar com Deus é a única coisa que trará satisfação às nossas almas e sentido às nossas vidas. Até conhecermos Deus, nós tivemos muitas experiências boas, mas nenhuma delas nos satisfez plenamente. Nós fizemos algumas coisas boas também, mas nada daquilo para o qual nós fomos projetados. Não aquilo por meio do qual encontramos a maior satisfação. Você pode mudar o slide, por favor, Pedrinho? Deus, Ele nos criou com um desejo de propósito e significado. Em nossos corações, nós temos um desejo de algo que durará para a eternidade. É por isso a dificuldade de lidarmos com a morte. Porque, embora todos nós saibamos que nós vamos morrer, se eu perguntar aqui quem tem um plano funerário, eu acho que alguns, talvez mais velhinhos, vão levantar a mão. Mas entre os mais jovens, eu acho que poucos, talvez até nem saibam que existe plano funerário. Por quê? Porque nós não planejamos para morrer. Nós queremos viver eternamente. Essa é a realidade. E Deus colocou isso em nós. Deus colocou em nós esse desejo, de fato, de fazer algo que dure para a eternidade. No livro de Eclesiastes, Salomão descreve a sua própria experiência de vida. Ele procurou o significado no prazer, nas realizações, no aprendizado, na sabedoria, na inteligência, no poder e nas riquezas. E no final da vida, Salomão concluiu que tudo era vazio, sem valor e insatisfatório. Salomão finalmente descobriu que as riquezas, elas não compram o verdadeiro significado da vida. Elas não duram para sempre e não satisfazem verdadeiramente. Tem muita gente rica e vazia. Tem muita gente rica e sem propósito. É melhor, é mais interessante, é mais motivador estar perto de alguém que entende o seu propósito, alguém que sabe para onde está indo, alguém que sabe o que está fazendo e por que está fazendo, e que não tem dinheiro, porque essa pessoa encontra outros parceiros que vão financiar os seus projetos, que vão financiar a sua motivação. O próprio Deus, quando nos dá propósito, Ele também dá providência. O próprio Deus cuida para que o propósito que Ele definiu para cada um de nós se realiza. Então é melhor estar perto dessas pessoas, junto, ser parceiro delas, do que daqueles que só têm dinheiro. Tem muita gente com muito dinheiro e vazio de propósito, e vazio de significado. E Salomão, ele concluiu então que a riqueza, ela não compra o verdadeiro significado da vida. Você compra um carro novo hoje, amanhã tem um modelo diferente. Você compra uma casa bonita, ou constrói uma casa bonita, alguém vai lá do seu lado e constrói uma melhor que a tua. Você faz uma viagem para Dubai, alguém vai e faz uma viagem não sei para onde, que custa muito mais caro o destino, e ostenta isso no Facebook, e você fala, que inveja, né? Vou ter que ir para lá também. A fama e o prestígio também não trazem o verdadeiro sentido da vida, pois não duram para sempre e não satisfazem as necessidades da alma. Quem conhece a Deus encontra um propósito real que vai muito além das riquezas, da fama, do prestígio ou do prazer. Veja como Paulo descreve o nosso propósito em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos obras de Deus, criados em Cristo Jesus, para fazer boas obras que Deus preparou com antecedência para que fizéssemos. Deus, Ele nos criou para fazermos boas obras e Ele já preparou as boas obras. Deus te equipou para a realização de um propósito e Ele já preparou esse propósito, Ele já proveu financeiramente para esse propósito, Ele já proveu as pessoas que vão te acompanhar na realização desse propósito. E Ele está ansioso que você descubra que propósito é esse. Ele está ansioso que você descubra que propósito é esse. Mas espera aí, João, como assim eu descobrir? O seu interesse, a sua busca em saber, Deus, qual o teu propósito para a minha vida, vai levar você à descoberta de que propósito é esse. Algumas pessoas descobrem muito cedo qual o propósito da vida delas. José, ainda muito jovem, ele teve sonhos que levou ele a concluir que em algum momento ele lideraria até a sua família. Demorou vários anos entre os sonhos de José e ele se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas aconteceu.
Por quê? Porque Deus revelou a José através de sonhos. Agora, um detalhe. Deus revelou a José o seguinte: olha, você vai estar numa posição que os seus irmãos, até os seus pais, vão se prostrar diante de você. Mas não disse para ele: José, olha, no meio do caminho tem os seus irmãos te vendendo como escravo. No meio do caminho tem a mulher de Potifar mentindo contra você e você sendo aprisionado injustamente. No meio do caminho, o copeiro e o padeiro vão se esquecer de você também lá na prisão. No meio do caminho tem muito sofrimento. E por que Deus não diz isso para José? Porque talvez José dissesse: Deus, eu prefiro ficar aqui na comodidade de casa. Eu prefiro ficar na minha zona de conforto, porque em casa eu sou o filho preferido do papai. Então me deixa aqui. Eu já tenho a bênção de ser filho herdeiro de Jacó. Quer mais que isso? Para mim, estaria de bom tamanho permanecer como herdeiro de Jacó. Me deixa aqui e manda ajudar. Manda outros dos meus irmãos no meu lugar para essa missão. Mas Deus escolhe José, equipa José, capacita José e permite que José vive todo um processo que vai levá-lo à realização do propósito de Deus na sua vida. Você pode crer ou não nisso. Você pode crer ou não nisso. Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem propósitos que envolvem todos vocês, que envolvem todos nós. Muitas das vezes, numa audiência, especialmente numa igreja evangélica, as pessoas pensam: isso é mensagem de autoajuda. Não, você me desculpe, não é mensagem de autoajuda, é mensagem de ajuda do alto. Isso é a palavra de Deus. O texto de Jeremias diz: eu sei os planos que eu tenho para vocês. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você pode até encontrar grandes conferencistas cobrando fortunas para levar palavras de autoajuda, que muitas das vezes são muito semelhantes, né? Até parecem com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós copiamos eles? Não, eles copiaram a palavra. A fonte está aqui. Eles plagiam daqui. A palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. É isso que acontece. Se você quiser me pagar R$5.000, eu não vou receber, não. Mas manda para os missionários da nossa igreja. Pode pagar 5, 10, pode trazer a oferta do valor que você quiser, e nós vamos mandar para os missionários da igreja. Porque aqui, Deus tem nos permitido a possibilidade de compartilhar, o privilégio de compartilhar gratuitamente a palavra dele. E muitas vezes você paga 5, 10, 15 mil reais numa palestra e você sai dali decidido: eu vou mudar de vida. Também, né, se você pagar 5 mil reais para ouvir um cara por 5 horas, ou no final de semana seguido, e não mudar nada, meu amigo, você é muito tonto, né? Devia ter feito uma festa com esse dinheiro, né? Aí você vem para a igreja e recebe a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, poderosa para transformar a sua vida, e você não faz nada a respeito. E você não faz nada a respeito. O primeiro passo, queridos, é crer. O primeiro passo é crer. Então, você precisa crer que Deus tem um propósito para a sua vida. Você precisa crer que você não é mais um na multidão. Você precisa crer que Deus tem significado para a vida de cada um daqueles que Ele chamou, daquele que Ele criou. E a partir do momento que você crê, você vai buscar. Você vai buscar. Como disse, alguns descobrem muito cedo. Outros, como Moisés tinha 80 anos quando finalmente ele se conectou ao seu propósito. Mas ainda teve 40 anos, viu até os 120. Ainda teve 40 anos para realizar o seu propósito. Estou para dizer para vocês que ele até viveu até os 120, por quê? Porque ele descobriu qual era o propósito de vida. Ele encontrou motivação para viver mais 80 anos, mais 40 anos. Ele encontrou motivação aos 80 anos para viver mais 40 anos e para viver um desafio muito maior do que ele tinha. O que você acha mais fácil? Pastorear ovelhas, como ele estava fazendo no deserto, ou conduzir mais de 2 milhões de pessoas através do deserto? Sinceramente, se for para fazer o mais fácil, eu prefiro as ovelhas. Até porque a ovelha, se ela não se comportar bem, sabe o que a gente faz? Quebra a perna dela. Você quebra a perna dela e você vai ter que carregar ela no ombro, porque você quebrou a perna dela. Uma vez que você quebra a perna dela, ela aprende a lição. Da próxima vez que você disser, não passe desses limites, a ovelha não passa mais. É mais fácil lidar com ovelhas do que lidar com pessoas. Mas Moisés foi desafiado a liderar mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, atravessar por 40 anos um deserto até a Terra Prometida, onde ele não entrou. Por que ele não entrou? Porque o propósito dele terminava ali. A partir da entrada na Terra Prometida era o propósito de outro homem, era de Josué. Há um momento de passar também, né, o bastão para outra pessoa. Há um momento de reconhecer que o meu propósito já começou, ele findou, então deixa eu passar o bastão para outra pessoa. Esse momento chega também.
Mas para que você passe o bastão, é necessário que você tenha cumprido o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você vai passar para um filho teu, talvez você vai passar para um parente, para um amigo, mas é necessário que você tenha cumprido o propósito de Deus para a sua vida enquanto você aqui viveu. Então, Paulo ele diz que somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, que Deus preparou com antecedência para que fizéssemos. Nós aprendemos coisas incríveis sobre o nosso propósito a partir desse versículo. Primeiro, aprendemos que somos criação gloriosa de Deus. Somos obra-prima do nosso Deus. Ou seja, nós sabemos quem somos, sabemos de onde viemos, aprendemos quem nos criou. Nós sabemos também por que nós fomos criados. Fomos criados para fazer as boas obras, para fazer a diferença agora e também na eternidade. Aprendemos que foi Deus quem decidiu sobre nós e sobre nosso propósito. Foi muito cedo, bem antes de nós existirmos. Antes que você existisse, o seu propósito, ele transcende você mesmo. Antes que você existisse, antes que seus pais pensassem em ter você, Salmo 139, versículo 16, diz que os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu não existia e Deus já tinha plano para mim. Eu era uma substância informe e Deus já tinha plano para mim. Eu era um embrião e Deus tinha planos para mim. Eu era um feto e Deus tinha planos para mim. E Deus continua tendo planos para você e para mim. Ele continua tendo planos, tendo propósitos, tendo projetos para você e para mim. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós não somos criados sem planejamento e sem propósito. Nós não somos um erro ou um acidente da natureza. Você certamente já ouviu falar em gravidez acidental, ou seja, quando os pais não planejaram a concepção e, por isso, muitos desses pais rejeitam seus filhos precocemente durante a gravidez. Pode até haver gravidez acidental, mas não existe um ser humano sequer que exista por acidente. Deus nos fez de propósito e com propósito. Até quando a gravidez foi acidental, o ser humano que dali foi produzido, ele é parte do propósito e do plano de Deus. Como diz o nosso pastor, foi Deus que nos projetou e Deus não erra, ele nos fez para dar certo. Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei a experiência de vocês, mas eu tenho experiência, especialmente na minha vida profissional. Quando a gente ia contratar ou terceirizar algum trabalho, a gente fazia questão de pedir à consultoria que mande aquele profissional, porque era um profissional que a gente sabia vai dar certo. Aí, eventualmente, eles não mandavam, a gente não especificava o nome do profissional, eles mandavam outro, que a hora que chegava, você batia os olhos, você já dizia assim, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. Por quê? Porque você conhecia a pessoa e sabia, falta-lhe, de repente, a habilidade, falta-lhe a competência, falta-lhe alguma coisa para que dê certo. Agora, que bom saber que eu e você somos obras das mãos do Senhor. Que bom saber que Ele não erra. Que bom saber que nós fomos feitos por um designer que sabia exatamente o que estava fazendo. Aleluia! Que sabia exatamente porque Ele te fez como você é. Porque Ele te fez como você é, tanto internamente quanto externamente. Então, aquilo que muitas vezes você acha que é um problema, não é um problema, você foi feito assim com propósito. Entenda qual o propósito de Deus, em como você é, da forma que Ele te fez, conheça você mesmo e se aceite como você é, porque Deus tem um propósito nisso. Não estou dizendo que você não possa desenvolver, você pode desenvolver, mas não reclame. Agradeça a Deus por ter feito você como você é e pelo propósito que Ele tem na sua vida. Glória a Deus. Quando nós pensamos sobre o fato de que temos um propósito, nós percebemos que Deus deu a todos nós um senso de propósito geral e um sentido de propósito específico. Isso é importante. Há um sentido de propósito geral e há um sentido de propósito específico. Um dos nossos propósitos gerais é adorar a Deus com todo o nosso coração e nossa vida. Slide 5, por favor, Pedro. Um dos nossos propósitos gerais é adorar a Deus com todo o nosso coração e nossa vida.
Jesus diz em João capítulo 4, versículo 23, que Deus está buscando adoradores que o adore em espírito e em verdade, pois esses são o tipo de adoradores que o Pai procura. Quer ser procurado pelo nosso Deus? Adore. Quer procurar Deus? Você ora. Eu vou buscar ao Senhor. Isso mesmo, busque com todo o seu coração, e a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, quando você ora, você busca o Senhor. Quando você adora, Ele é que te procura. Ele é que te procura. E com toda sinceridade, quem consegue encontrar quem mais facilmente? Me lembro quando as crianças eram muito menores e gostavam de brincar de esconde-esconde, né? Obviamente, os lugares que eles escondiam eram quase sempre os mesmos. Então, chega uma hora que você sabia muito facilmente onde encontrar os seus filhos e, às vezes, você dificultava, né? Às vezes, você escondia em lugares onde era quase impossível de eles, como crianças, te encontrarem. Você fazia isso só para deixar o desafio mais interessante. Mas quando nós adoramos, Deus, Ele nos procura e Ele nos encontra, e Ele traz a bênção, Ele traz aquela palavra que você precisa ouvir, Ele traz a direção que você espera, a resposta à sua dúvida, cura a sua enfermidade, Ele traz aquele alívio que você precisa para as suas sobrecargas. Adore ao Senhor. Reserve um tempo diariamente para você adorar ao Senhor. Porque quando você adora ao Senhor, você está se encontrando com Ele. Quando você adora ao Senhor, Ele vem ao seu encontro. Oh, aleluia! Eu acho interessante, Adão e Eva, a palavra diz que todas as tardes Deus ia visitá-los no Jardim do Éden. Deus ia pessoalmente visitá-los no Jardim do Éden. Nós precisamos dessa comunhão diária com o Senhor, onde todos os dias nós tenhamos reservado um horário na nossa agenda para que Deus possa nos visitar. Não que Ele só venha aquele horário, Ele pode vir a hora que Ele quiser. Eu não tenho problema se Ele decidir interromper a minha agenda. Ele tem prioridade, Ele é Deus. Mas eu, como sou indisciplinado, eu, como não faço um uso muito bom do meu tempo, ou me deixo ocupar com muitas coisas, eu preciso reservar esse tempo e dizer, esse tempo aqui é o tempo que eu vou buscar, que eu vou adorar, e eu sei que quando eu adoro, Ele vem ao meu encontro. E Ele fala comigo coletivamente, como aqui estamos, mas Ele também quer falar com você individualmente, naquele tempo diário que você reservar para estar a sós com Ele. Deus nos criou para que nós o busquemos e adoremos. Deus também nos deu e nos chamou para propósitos específicos. Então, propósito geral, adorar a Deus. Propósito geral, buscar e adorar a Deus. Propósito geral, esse é para todo mundo. Agora, existe também o propósito específico. Slide 6, por favor, Pedro. E quando a gente fala de um propósito específico, eu olho alguns de vocês, né, estão vidrados, né? Ninguém cochilando. Olha que audiência, hein? Ninguém cochila, aqui todo mundo vidrado, porque agora está todo mundo esperando. É agora que Ele vai revelar qual é o propósito de Deus para a minha vida. É agora. Tenho certeza que o João veio na vigília sexta-feira e orou até que Deus revelasse para ele qual o propósito da minha vida. Eu sinto dizer-lhe que você está enganado. Eu sinto dizer-lhe que eu não vou revelar para você qual o propósito específico de Deus para a sua vida. Eu sei que muitos de vocês gostariam que eu trouxesse essa revelação. Mas eu asseguro a vocês que durante a preparação dessa mensagem, eu até tentei encontrar uma resposta padrão na Bíblia e fora dela sobre como descobrir o propósito específico de Deus de cada pessoa, mas eu não encontrei resposta. Eu fui estudar na Bíblia sobre Baraque, Sansão, Jefté, sobre Moisés, sobre outros, para verificar o seguinte: tem um padrão? Existe um padrão para descobrir qual é o propósito específico? Não existe um padrão para descobrir qual é o propósito específico. O que eu aprendi é que, com a ajuda de Deus, nós devemos descobrir o propósito individual e específico que Deus tem para nós. E para facilitar essa descoberta, nós podemos fazer algumas perguntas. Algumas perguntas. A primeira delas parece até uma pergunta sem muito sentido, mas eu vou fazer. É o seguinte: o que eu posso fazer para salvar o mundo? Se você quiser entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, se pergunte: o que eu posso fazer para salvar o mundo? Algumas pessoas se fizeram essa pergunta. Martin Luther King, quando ele se fez essa pergunta, ele se tornou um ativista contra o racismo nos Estados Unidos. Mandela se fez a mesma pergunta e ele se tornou um ativista político e ficou preso por 27 anos
por ter se posicionado contra o apartheid ou o racismo na África do Sul. Madre Teresa de Calcutá, quando decidiu que ela ia abraçar a causa dos pobres na Índia, quando ela decidiu que aqueles que ninguém queria cuidar, leprosos, a tuberculosos e outros que ninguém queria cuidar, quando ela disse, eu vou cuidar dessas pessoas, ela então conseguiu um espaço onde ela atendeu milhares de pessoas e cuidou de milhares de pessoas que estavam completamente marginalizadas e jogadas às traças, jogadas aos ratos e a outros tipo de deterioração do corpo humano, porque ninguém queria cuidar dessas pessoas, e Madre Teresa de Calcutá decidiu, eu vou cuidar dessas pessoas. João, mas será que eu posso fazer algo grandioso assim? Deus está à procura de pessoas que queiram fazer coisas grandiosas. Deus está à procura de pessoas que queiram fazer coisas grandiosas, e Ele capacita, e Ele provê, e tudo que faltar, Ele provê para que essas necessidades sejam supridas e o propósito dEle seja realizado. Então, você pode se perguntar, o que posso fazer para mudar o mundo? Você também pode se perguntar, de que maneira específica, diferente de qualquer outra pessoa, Deus pode me usar para realizar seus propósitos? Que papel específico eu posso exercer na edificação do corpo de Cristo? Quais talentos só você pode colocar a serviço das pessoas e a serviço do reino de Deus? Com quais grandes propósitos eu posso contribuir? Porque muitas vezes você não vai ser um Nelson Mandela, você não vai ser uma Madre Teresa de Calcutá, você não vai ser um Martin Luther King, mas você pode ser alguém que vai estar ajudando, alguém que vai estar ao lado dessa pessoa que está vivendo esse grande propósito, você pode compartilhar do propósito dela. Jesus, quando ele vem para o seu ministério terreno, ele vem com um grande propósito, e ele então encontra os discípulos pescando e diz para eles, vamos fazer o seguinte, por que vocês não me acompanham? Por que vocês não acompanham o meu projeto? Por que vocês não acompanham o meu ministério? Por que vocês não acompanham o meu propósito? Deixa a pescaria e vem, me acompanha. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou dar para vocês um propósito muito maior do que esse que vocês estão vivendo nele hoje. Então, se não é você que tem esse grande sonho, esse grande projeto, se não é você que vai salvar o mundo, se junte a alguém que tem uma grande causa. Seja por crianças abandonadas, seja por órfãos, seja por viúvas, seja por drogados. Existem muitas causas que precisam do empenho. Existem muitas causas que precisam de nós que nos dizemos cristãos, nós que dizemos que amamos as outras pessoas, nós que decidimos dar a nossa vida. Existem muitas causas que dependem de nós e Deus, Ele nos convida a participar destes grandes projetos, que são projetos de Deus para a nossa vida. Agora, você precisa perguntar para Deus, você precisa descobrir, você precisa descobrir qual o propósito de Deus para a sua vida e onde Deus quer que você se engaje. Eu gosto da declaração feita sobre Davi em Atos 13, que nós demos aqui, que diz que Davi serviu os propósitos de Deus em sua própria geração. Você só tem uma geração, a sua geração, para servir os propósitos de Deus. Muitas pessoas esperam chegar lá no leito de morte para dizer, se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar há 30 anos atrás, ou 10, ou 20. Se eu pudesse, eu ia fazer isso, aquilo e aquilo. Muitas pessoas, quando estão diagnosticadas com enfermidade grave, elas prometem para Deus tanta coisa. Senhor, me cura que eu vou dedicar a minha vida a visitar doentes, me cura que eu vou dedicar a minha vida a pregar a Tua palavra, me cura que... Queridos, por que esperar até esse extremo para fazer algo grande para o Senhor? Por que esperar até esse extremo para se colocar à disposição do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Faz, Senhor, a Tua vontade se cumprir na minha vida. Faz com que o Teu propósito se cumpra através de mim. Por que esperar? Eu creio que Deus continua dando propósitos específicos para as pessoas nos dias atuais. Somente servir os propósitos de Deus em nossa geração, nós podemos somente servir os propósitos de Deus em nossa própria geração e num tempo específico. Como já disse, o tempo passa, como já disse, a nossa vida, ela passa muito rapidamente, você precisa descobrir qual o propósito de Deus específico para a sua vida. Você precisa, obviamente, se destacar da multidão, você precisa entender o que Deus espera de você.
só de você. Tem coisa que Ele espera de todos nós, mas o que Ele espera só de você e que só você pode fazer. E que só você pode fazer. Eu tenho certeza que, como igreja que somos aqui, tem uma série de coisas que nós podemos fazer para glorificar o nome do Senhor e para tornar o projeto dessa igreja um projeto muito maior do que é, do ponto de vista de execução, de realização, de ganhar almas e de expandir o reino de Deus, se cada um de nós nos colocarmos à disposição do Senhor e fazer aquilo que só nós podemos fazer. Eu faço e faço com alegria, sempre que o Senhor me permite, o compartilhar da palavra, seja aqui, seja na minha classe de escola dominical com os jovens, faço com muita satisfação, porque eu entendo que o Senhor me equipou para fazer isso. Eu louvo o nome dEle por isso, porque muitas vezes eu estou... vocês talvez acham, não, é muito natural para o João, para o Luciano, para o pastor Marcos, para os pastores, o pastor Wesley, é muito natural para ele, para o pastor Flausilino, é muito natural pregar a palavra de Deus. Não, queridos, não é muito natural. É uma responsabilidade grande, e algumas vezes nós preparamos uma mensagem e nós ficamos perguntando, será que é isso mesmo? Eu confesso para vocês que já me aconteceu no passado de preparar uma coisa e pregar outra. Eu ficava, durante o culto, será que é isso mesmo? Até que eu aprendi que, se você se dedicou um tempo de preparação, de oração, de busca do Senhor, tenha tranquilidade em compartilhar a palavra do Senhor, ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E ela é eficaz. Se ela for pregada pelo João, pelo Luciano, pelo Marcos, pelo Wesley, pelo Flausilino, ela é eficaz. Pelo pastor Américo, ou o pastor Euclides, ou qualquer outro dos irmãos que vierem aqui compartilhar a palavra, ela cumpre o propósito que é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Amém. Oh, aleluia. E hoje eu estava sentado ali, e eu confesso para vocês que hoje foi um desses dias que eu pensei, Senhor, é essa a mesma palavra? E quando eu pensei, é essa mesma a palavra, o Espírito Santo falou comigo. Eu já tinha que ir para isso. Aleluia! E eu fiquei feliz da vida, porque quando eu tenho dúvida e falo com ele, ele me responde, ele diz, olha, qual a dúvida? Porque muitas vezes eu gostaria de produzir o efeito, de não só comunicar a palavra, mas eu mesmo produzir o efeito, mas não sou eu quem produz o efeito. É a palavra de Deus que vai se internalizando em cada um de nós, é a palavra de Deus que vai mudando a nossa vida, é essa atenção, essa meditação, essa consideração, não somente hoje, quando você ouve a palavra, mas nos seus próximos dias, é que vai produzir mudança, é que vai produzir resultado, é isto que vai te levar, sim, a reconhecer qual é o propósito específico de Deus para a sua vida. E é maravilhoso ser preenchido com o sentido de propósito de Deus e despertar todos os dias se perguntando que tipos de oportunidades especiais Deus colocará no nosso caminho hoje. Olha o pastor Melvin, 90 anos, muda para um asilo e ele se pergunta, como é que eu vou realizar o propósito de Deus para a minha vida aqui no asilo? Aí ele diz, já sei, eu vou encorajar esses velhinhos. Como se ele não fosse... É muito engraçado, né? Como se ele não fosse o velhinho, né? Eu vou encorajar esses velhinhos. Eu vou cultuar junto com eles. Eu vou pregar a palavra para eles. Queridos, eu digo que eu quero viver até os 120. Eu realmente não sei se será possível, né? Mas se eu chegar até os 120, eu quero chegar encorajando os velhinhos. Eu quero chegar pregando. Tomara que lá no meu asilo também tenha um espaço onde eu possa fazer um culto, né? Tomara, né? Porque é maravilhoso quando nós podemos continuamente realizar o propósito de Deus na nossa vida, e você amanhece pensando o seguinte, olha, e agora, o que vai acontecer? Quais são as oportunidades que Deus vai me dar de colocar em prática o propósito que Ele tem colocado na minha vida? E essa ansiedade é uma ansiedade boa, porque Deus sempre faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. E quando você menos espera, muitas vezes nós compartilhamos a palavra como estamos compartilhando aqui. E, obviamente, eu sou pentecostal, vocês sabem disso. E, assim, eu estou acostumado, inclusive, a ouvir pregadores pentecostais, avivalistas, que, assim, é fenomenal, mas é a vocação deles, não é a minha. Então, eu gosto de ouvi-los. E quando eu venho aqui, vejo vocês, assim, meio silenciosos, a minha pergunta é... Será que eles estão entendendo, né? Será que eles estão entendendo? Será que está fazendo sentido para eles essa a mensagem? Ou seria melhor trazer alguma coisa que gerasse mais barulho? Eu não tenho problema que gere glorificação ao nome do Senhor.
Nem que seja uma glorificação silenciosa, lá no seu coração você diz: Deus, obrigado pela tua palavra. Nem que seja uma glorificação silenciosa, quando Deus tocar na sua ferida, você dizer: Deus, obrigado por tocar na minha ferida. Nem que seja uma glorificação silenciosa, quando você perceber que está na zona de conforto e Deus falar com você: sai da zona de conforto. Eu tenho algo mais para você, eu tenho algo melhor para você, e você glorificar a Deus porque Ele está te incomodando na sua zona de conforto. Mas eu teria muito problema com um barulho que no final não produzisse resultado e nem uma verdadeira glorificação ao nome do nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cada um de nós é excepcionalmente dotado e chamado para realizar uma missão para o nosso Deus. Os propósitos específicos de Deus para a sua e a minha vida, eles podem ser diferentes. Você desempenha um papel diferente do meu no corpo de Cristo, nós temos papéis diferentes no mundo, e essa é a beleza dos planos e propósitos de Deus. Nós temos o privilégio de conhecer a Deus e de nos associarmos com Ele nos seus propósitos eternos. Quando você se associa com Deus, você está se associando com um propósito que é eterno. Essa deve ser uma ótima razão para se levantar todas as manhãs, enfrentar o seu dia, crendo que o seu Redentor vive. Essa é a razão por que nós cantamos: porque Ele vive, posso crer no amanhã. A versão americana desse mesmo hino diz: because he lives, I can face tomorrow. Que é porque ele vive, I can face, quer dizer, eu posso enfrentar o amanhã. Venha o que vier, ele vive, eu posso enfrentar o amanhã. Eu posso ficar de pé, eu posso dar de cara a cara com o problema que for, mas eu creio que aquele que está comigo é maior do que os problemas que eu vou enfrentar. Eu creio que o propósito que ele colocou na minha vida, que me motiva a viver, que me motiva a continuar, que me motiva a realizar, é muito maior do que isso. Então, muitas das vezes, nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas que ocorrem com todos nós. Eu confesso para vocês que alguns desses problemas nos levam a questionar: será que eu estou no rumo certo? Será que eu devo continuar o que estou fazendo? Muitas vezes você percebe que parece que o seu trabalho não está dando resultado. Ou muitas vezes parece que o seu trabalho dá resultado para outros, mas não dá para você mesmo. Você questiona: espera aí, é isso mesmo? Esse é o momento que nós voltamos a Deus em oração. E nós falamos com o Senhor dessas dúvidas que nós temos. E Ele vem e nos diz: permaneça, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Esse momento que Ele diz: eu comecei a boa obra, eu vou terminar. Eu comecei a boa obra, eu vou terminar. Ele não para no meio do caminho, não, Ele não para, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não revoga os dons, Ele não revoga os talentos, Ele deu o propósito e Ele permanece fiel, Ele permanece fiel. Então, se Ele começou a boa obra, Ele conclui, Ele permanece com você até que essa boa obra se confirme. E eu já estou 2 minutos no débito, já estou quase terminando. Slide 7, por favor, Pedrinho. Eu sei que alguns de nós que aqui estamos enfrentam lutas, desemprego, sofrimento, tragédias e crises, muitas vezes crises familiares. Nós podemos estar enfrentando circunstâncias difíceis em nossas famílias, com a nossa saúde ou no nosso trabalho. Talvez você não goste do trabalho que faz ou do ambiente em que trabalha. Talvez você viva com grande dor física ou dor emocional. O que eu quero te dizer é que, mesmo nessas situações, conhecer e viver o propósito de Deus não elimina a dor e as dificuldades. João, estou fazendo a vontade de Deus e parece que as coisas pioraram. Ah, é? Que bom que pioraram. Você está no caminho certo. Ah, João, está doendo. Está difícil ser crente assim, está doendo. É muito sofrimento. Parece que é mais luta do que eu consigo enfrentar. Parece que as lutas resolveram vir todas de uma só vez. Às vezes parece que isso acontece. Às vezes parece que as lutas, elas combinam, vamos atacar ele de uma vez só. Parece que elas vêm todas num pacote só. A vida com Cristo, viver o propósito de Deus para as nossas vidas, não elimina a dor e dificuldade. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Faz parte, Luciano, do pacote que você tem que carregar. Faz parte, Wesley. Faz parte do pacote que cada um de vocês tem que carregar na sua vida cristã ao vivenciar o propósito de Deus. As aflições, elas fazem parte. Mas qual o objetivo das aflições?
Qual o objetivo das aflições? 2 Coríntios capítulo 1, versículos 13 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A tribulação, ela serve para te deixar melhor equipado ainda para realizar o seu propósito. Não reclame, querido, da sua dificuldade, não reclame do seu problema, não reclame da luta que você está enfrentando. Sabe por quê? Ela está te equipando para a realização do seu propósito. Eu não sei quantos de vocês já, alguma vez, talvez quando criança, tenham brincado de arco e flecha. Quando eu era criança, a gente fazia um arco de bambu e as flechas também de bambu, e a gente lançava aquelas flechas. E o que eu aprendi brincando de arco e flecha é que quanto mais você estressa o arco, e quanto mais você retrai a flecha, quanto mais para trás ela vai, quanto mais para trás ela for, quanto mais o arco for estressado, maior será a distância que essa flecha vai alcançar o alvo que você está procurando. Então, se o alvo está muito distante, você precisa de um estresse maior. Você precisa de retração, é ir para trás, retrair é ir para trás. Eu estou querendo progredir, eu quero avançar, e Deus está me levando para trás, está me levando para trás. Eu quero que as coisas avancem, eu só ando para trás, estou pior que caranguejo, né? Porque caranguejo diz que dá 2 para frente e 1 para trás, algo assim, eu só ando para trás. É a retração. A retração necessária para que, no momento que a flecha for lançada, ela vai atingir o alvo, não importa a distância que esse alvo se alcançar. Conhecer o propósito de Deus lhe dará a força necessária no meio de suas difíceis circunstâncias e permitirá que Deus seja glorificado através das circunstâncias. Até na nossa luta, Deus ele é glorificado. Finalmente, slide 8, eu estou acabando, finalmente vale lembrar que Deus tem planos para você. Jeremias 29:11, o versículo que lemos, diz que só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então lembre-se, Deus tem planos para você. Todos nós somos encorajados, né, por um líder que nos impulsiona a seguir adiante, alguém que acredita que nós podemos fazer a tarefa que nos deu e que estará conosco por todo o caminho. Aliás, muito rapidamente, uma experiência que me aconteceu. Meu primeiro emprego, eu tinha 13 anos de idade. Eu fui trabalhar com um moço que me lembro até hoje dele, chamado José Lourenço. Ele dirigia uma caixa de previdência da Polícia Militar em Minas Gerais. A caixa de previdência era uma entidade privada e ele era o diretor daquela entidade. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, o que para mim foi definidor na minha vida. Sabe por quê? O Lourenço viu em mim algo que ninguém tinha visto até aquela minha idade. O Lourenço, ele dizia o seguinte: esse menino, ele é muito esperto, esse menino vai muito longe. Eu não sabia exatamente quão longe o Lourenço estava dizendo. Mas o que acontece? Eu acreditei. Deus usou aquele homem, embora não fosse um crente, mas Deus, se quiser falar com você, ele usa até uma mula para falar. Então, não fique preocupado. Deus pode usar quem ele quiser para falar com você. Mas Deus usou o Lourenço para me chamar a atenção de que eu poderia ir muito longe. Aos 13 anos de idade, ninguém nunca tinha me dito que eu poderia ir muito longe. Ninguém tinha me dito que eu era esperto naquele sentido que o Lourenço havia, porque ele me via realizar o trabalho, e tudo que ele pedia eu fazia com destreza, fazia com rapidez e procurava fazer com alguma excelência. Embora eu não soubesse muito bem, eu procurava aprender e fazer bem. E ele disse: menino, vai longe. E eu acreditei nisso. E a partir do momento que eu acreditei nisso, eu comecei a sonhar com coisas que eram impossíveis para a realidade que eu vivia. Mas eu comecei a acreditar que era possível, e coincidiu que, aos 13 anos de idade, eu também me converti. E quando eu me converti, que eu conheci a palavra de Deus, eu percebi que, com a bênção de Deus na nossa vida, nós podemos ir muito mais longe ainda. Eu aprendi, o Lourenço disse que eu podia ir longe, agora com a bênção de Deus eu posso ir muito mais longe ainda. E aí, no outro trabalho, eu encontro 2 chefes meus conversando e falando sobre o filho deles que estudava em escolas particulares em Belo Horizonte, no Colégio Marista, que é um dos mais caros e dos melhores, e falava, e um deles, a esposa, era professora numa escola municipal onde eu tinha estudado, ele dizia: rapaz,
Eu conversei com minha mulher sobre o ensino lá na escola que ela é professora, e ela falou, olha, não tem jeito, os meninos daquela escola municipal como aquela nunca vão chegar onde os nossos filhos chegarão, porque o nível de educação é terrível. Aí um dia eu ouvi essa conversa no café, e aí eu já era maior, eu já tinha uns 17, 18 anos de idade, trabalhava em outra empresa, quando eu ouvi essa conversa dos meus dois chefes, o meu supervisor e o meu gerente. Eu ouvi aquilo tentou entrar no meu coração por um pouco, eu me lembrei do Lourenço. Espera aí, o Lourenço falou que eu ia longe, eles são enganados, eu vou longe. Eu disse, tá bom, eu não estudei no Marista, não pude estudar no Marista, mas eu vou estudar na Universidade Federal de Minas Gerais, aí eu vou estudar na Universidade de São Paulo, eu vou. Para minha glória, não, queridos. Não é para minha glória, não. É por quê? Porque, nesse momento, eu já cria na palavra que dizia que nós podemos ir muito mais longe, que o nosso Deus nos leva, nos capacita, Ele abre portas, Ele faz o que for necessário por nós. E eu criei nisso, eu busquei nisso, eu coloquei isso como objetivos pessoais, e Deus me permitiu realizar. Então, quando você objetiva a sua vida, e quando você objetiva a sua vida ligada a um propósito maior, entendendo quem você é, entendendo a sua identidade em Cristo, entendendo que Deus tem propósitos grandiosos para você, você não se limita às suas circunstâncias, você não se limita à sua condição financeira, você não se limita à sua classe social, você não se limita à realidade da sua família, você não se limita, muitas vezes, até aquelas sementes ruins que plantaram em você, você não se limita àquelas avaliações ruins que farão sobre você ao longo da sua vida, que muitas dessas avaliações, elas são, infelizmente, trazidas lá do inferno para te tornar uma pessoa, para te fazer sentir uma pessoa muito pior. Entenda a sua identidade a partir de como Deus te avalia. Entenda a sua identidade a partir de como Deus te avalia. Não seja arrogante. Não seja arrogante. Quando você ouvir uma avaliação sincera de alguém que você considera, que você respeita, e ela for contrária, não vai dizer para ela que eu disse que é do inferno, não. Ela pode estar certa. Ela pode estar certa dizendo, olha, isso está errado, segue por esse caminho aqui que é melhor, atente para isso. Agora, saiba discernir quando for uma voz que realmente vem de demônios e quer simplesmente te depreciar, simplesmente dizer que você não vai realizar, simplesmente dizer que o projeto de Deus não vai realizar na sua vida, simplesmente dizer que tudo aquilo que você ouviu sobre ir mais longe não é possível, sobre viver com significado não é possível. Deus é um Deus fiel. Ele envia a palavra e Ele envia providência. Como disse, Deus é esse tipo de líder que nos conhece, conhece o futuro e tem planos que são bons para nós. São planos cheios de esperança. Uma vez que Deus sabe o que está por vir, Ele fornece o nosso plano de trabalho e permanece conosco à medida que nós cumprimos a nossa missão. Nós podemos ter uma esperança ilimitada. Isso não significa que nós seremos poupados da dor, do sofrimento ou das dificuldades, mas que Deus nos ajudará a vencer as lutas até alcançarmos um fim glorioso. Glorioso. Eu quero encorajá-los, se você ainda não entendeu qual é o propósito específico de Deus para a sua vida, busque no Senhor, busque na palavra, busque nesses questionamentos, busque nas suas paixões, o que te deixa motivado a realizar, busque, obviamente, nas suas necessidades, busque naquelas características que Deus já colocou em você, procure entender isso e como você usa tudo isso para fazer algo grandioso para o reino de Deus, para a glória de Deus. O reino de Deus não se limita à igreja. O reino de Deus, ele, obviamente, precisa ser expandido para todos os lugares. Você pode levar o reino para o seu trabalho, pode levar o reino para a sua escola, você pode levar o reino para a sua vizinhança. É esse o objetivo, levar o reino de Deus, não é limitá-lo aqui ao templo, é expandir o reino de Deus. Então, entenda isso e seja essa bênção. Viva com motivação, viva com propósito. E quando a luta vier, você vai saber, eu sei o meu destino, eu sei o meu propósito, é só um pedaço ruim de um bom caminho, eu continuo firme no meu propósito, porque eu sei em quem eu tenho crido. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus.